Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai colocar a própria ciência no banco das testemunhas. Nós confiamos nela para tudo, né? Curar doenças, nos levar ao espaço. Mas e os alicerces dela? O que sustenta todo esse edifício do conhecimento? Exato. É uma pergunta fundamental. E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar o capítulo 4, A Ciência, do livro Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler. A nossa missão aqui é investigar uma afirmação que ele faz que é bem ousada. Bem ousada mesmo. Ele diz que se a gente cavar fundo, mas bem fundo mesmo, debaixo dos laboratórios e das equações, o que a gente encontra não é física ou química, é filosofia. Então, hoje a gente vai descobrir se essa fundação é de rocha sólida ou de areia, né? Isso. E para começar, o livro já lança uma provocação. A frase, só o que é cientificamente verificável é verdadeiro. Certo. Bem, essa própria frase não pode ser provada num tubo de ensaio. Não existe um experimento científico que prove que ela é verdade. É uma afirmação que se autocontradiz, né? Exatamente. Ou seja, a regra de ouro do cientificismo é, na verdade, uma crença filosófica. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O ponto de partida do autor é a própria palavra ciência, que vem do latim scio, que significa saber. Mas ele argumenta que não é um saber qualquer, assim, aleatório. Não mesmo. A ciência parte do princípio, da premissa de que o universo é ordenado e que a gente consegue compreender essa ordem. E essa crença inicial, segundo Geisler, não vem da ciência, vem da filosofia. Exatamente. O que é fascinante aqui é que a filosofia funciona como se fosse, sei lá, as vigas de sustentação invisíveis do prédio da ciência. O livro argumenta que, antes de qualquer cientista ligar um microscópio, ele ou ela já está aceitando uma série de ideias filosóficas. E sem poder prová-las cientificamente. Sem poder prová-las cientificamente. Tá, mas que tipo de ideias são essas na prática? São várias. Primeiro, a crença de que o universo é inteligível, que ele segue regras e não é tipo um show de mágica aleatório, sabe? Certo. Segundo, a confiança de que a nossa mente e os nossos sentidos são, no geral, confiáveis para nos dizer como o mundo realmente é. E tem mais. A ideia de que a matemática e a linguagem, que são ferramentas abstratas, conseguem de alguma forma descrever o universo físico com precisão. E, talvez a mais importante, a crença na uniformidade da natureza. O que seria essa uniformidade? É a ideia de que as leis da física que funcionam hoje, aqui na Terra, também funcionavam no passado e vão funcionar lá em Marte, entende? Nenhuma dessas ideias pode ser provada em laboratório, elas são o ponto de partida. Entendi. Mas um cientista poderia ouvir isso e dizer, olha, eu não chamo isso de filosofia, eu chamo de observação óbvia. A gravidade funcionou ontem, vai funcionar hoje. Onde entra a filosofia aí? A resposta, segundo o autor, está na justificação. Sim, a gente observa a regularidade, mas a crença de que essa regularidade vai continuar e de que os nossos pensamentos sobre ela correspondem à realidade, isso é um salto de fé. Um ato de fé. Um ato de fé. O autor G.K. Chesterton é citado com uma frase ótima sobre isso. Ele disse que acreditar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade é um ato de fé. Sem essa fé, a ciência seria só movimentos no cérebro de um chimpanzé confuso. Gosto dessa imagem. É como tentar explicar por que você ama uma música só analisando a frequência sonora de cada nota. Você decompõe tudo e, no final, perdeu a beleza, a emoção. É uma analogia perfeita. O C.S. Lewis, que também é citado, usa uma imagem parecida. Ele diz que tentar enxergar através de tudo, explicar a própria explicação para sempre, é como viver no mundo transparente. No fim, não se enxerga nada. A gente precisa de um ponto de partida sólido. Exato. Algo que a gente aceita para poder começar a raciocinar. E para Geisler, esses primeiros princípios do pensamento só têm uma base racional se houver uma mente por trás do universo. A razão não pode surgir do nada da não-razão. Ok, então a base é a filosofia. E segundo o livro, o pilar central dessa filosofia é o princípio da causalidade. Todo efeito tem uma causa. Isso mesmo. Vemos um arco-íris e, naturalmente, procuramos o que o causou.
A ciência inteira, essa busca por causas, certo? Precisamente. É o motor da investigação. O livro usa o exemplo clássico de Isaac Newton e o prisma. Certo, a luz do sol. Isso. A luz branca do Sol atravessa o prisma e se decompõe num espectro de cores. O espectro é o efeito. O prisma é o que o livro chama de causa instrumental, mas a causa primária, a fonte real, é a própria luz do Sol que já continha as cores. E a ciência busca sempre a causa primária. Sempre. E isso, claro, leva à pergunta definitiva. Qual é a causa do próprio universo? Se ele teve um começo, ele precisa de uma causa. Mas aí entram os céticos, como o filósofo David Hume. Ele deu uma balançada forte nesse pilar, né? Deu, sim. Hume apresentou um desafio poderoso. Ele argumentou que nós nunca realmente vemos a causalidade. O que a gente vê é uma sequência. Tipo, a bola de bilhar A bate na B e a B se move. A gente vê isso 1000 vezes e... E a nossa mente cria o hábito de conectar os dois, e chama isso de causa e efeito. Mas para Hume, não temos uma prova real dessa conexão, só da sequência. Se ele estiver certo, então a causalidade é só uma impressão na nossa mente, não uma lei do universo. Isso muda tudo. Exato. Só que o livro de Geisler apresenta uma refutação em duas partes. A primeira é usar o próprio Hume contra ele mesmo. Numa carta, Hume admitiu: jamais fiz uma proposição tão absurda como essa, que qualquer coisa pode surgir sem nenhuma causa. Ah, então ele mesmo achava absurdo. Pois é. O argumento dele era mais sobre a nossa certeza a respeito das causas, não sobre a inexistência delas. E a segunda parte da refutação? A segunda é que o argumento de Hume é autoanulável. Pensa bem. Ele está construindo um argumento lógico, de causa e efeito, para nos causar acreditar que a causalidade não é confiável. É quase como gritar no microfone. Atenção, microfones não funcionam. O fato de eu estar ouvindo a mensagem dele prova que a premissa está errada. É a analogia perfeita. Segundo Geisler, é um argumento que se autodestrói. Certo, mas Hume foi há séculos. E o desafio moderno? Eu sempre ouvi falar que na física quântica, no nível subatômico, as coisas acontecem sem causa, que é tudo aleatório. Sim, esse é o argumento mais comum hoje em dia, baseado no princípio da incerteza de Heisenberg. A ideia é que, se a causalidade falha lá no nível mais fundamental, por que ela valeria para o universo inteiro? O Bertrand Russell disse que o universo simplesmente está aí, e isso é tudo. É um argumento bem direto, né? É um argumento forte. Mas a resposta do Geisler está em entender o que o princípio da incerteza realmente diz. Segundo o livro, houve um equívoco na interpretação. Como assim? O princípio de Heisenberg não afirma que eventos subatômicos não têm causa. Ele afirma que nós, como observadores, não podemos medir ao mesmo tempo e com precisão total a posição e a velocidade de uma partícula. Peraí, então a incerteza está no nosso conhecimento da partícula, não na partícula em si. Exatamente. É um princípio sobre os limites da nossa medição, e não uma declaração sobre a natureza da realidade. Ah, isso muda a perspectiva. E muda mesmo. O autor Mortimer Adler, que é citado, vai além. Ele argumenta que o próprio ato de medir a partícula com nossos instrumentos é a causa da indeterminação que a gente observa. A gente interfere no sistema ao tentar medi-lo. Isso, ao jogar um fóton de luz para ver um elétron, a gente empurra o elétron. A causalidade está tão presente que é o nosso ato de medir que causa incerteza. É por isso que o Einstein disse a famosa frase: Deus não joga dados. Ele acreditava que por trás da aleatoriedade aparente existia uma realidade ordenada. Ok, então, no argumento de Geisler, nem Hume, nem a física quântica derrubam o princípio da causalidade. E se a causalidade se mantém, tudo que teve um começo precisa de uma causa, incluindo o universo. Mas aí vem a pergunta clássica do Bertrand Russell. Se tudo tem uma causa, então quem causou Deus? Essa é a pergunta crucial. E a resposta do livro depende de uma ferramenta da filosofia chamada erro de categoria. Ok, pausa aí. Explica erro de categoria de um jeito bem simples pra gente. Claro.
Um erro de categoria é quando a gente aplica as regras de uma coisa a outra de um tipo totalmente diferente. É como eu te perguntar, qual é o gosto da cor verde? Não faz sentido. Não faz sentido porque gosto e cor são categorias diferentes. Ou quantos quilos pesa a terça-feira? A pergunta tá errada. Entendi. É como perguntar o placar de um jogo de xadrez em gols. Perfeito! Agora, aplicando isso ao argumento. O princípio da causalidade não diz que tudo tem uma causa. Ele diz que tudo o que começa a existir tem uma causa. Todo ser finito que passa da não existência para a existência precisa de um causador. Ah, então a definição de Deus nesse contexto é a de um ser que não começou a existir. Ele estaria em outra categoria. Pergunta quem te causou a um ser definido como eterno e não causado é como perguntar o gosto do verde. A pergunta não se aplica a ele. Interessante. E o filósofo Jean-Paul Sartre até argumentou que Deus teria que ser autocausado. Mas isso é impossível, porque algo precisaria existir antes de si mesmo para se criar. Então a única alternativa lógica que sobra, segundo Geisler, é que a causa primeira seja um ser não causado. Certo. Então, se a gente aceita essa estrutura, isso muda como a gente enxerga a ciência na prática? O livro faz alguma distinção? Sim, é uma distinção muito importante. Ele propõe que existem dois tipos de ciência. A primeira é a ciência operacional. A do dia a dia. Isso, a do dia a dia. Lida com processos regulares, observáveis e que a gente pode repetir. Como a água ferve, como a gravidade funciona. Ela estuda o funcionamento contínuo do universo. E a segunda? A segunda é a ciência das origens, que funciona mais como a ciência forense. Ela investiga eventos do passado que foram únicos, singulares e não são repetíveis em laboratório. O Big Bang, por exemplo. Entendi. A ciência operacional estuda como o relógio funciona e a das origens tenta descobrir quem fez o relógio e deu corda nele pela primeira vez. É uma ótima analogia. A ciência forense é o melhor exemplo. Um detetive chega na cena de um crime, o evento já passou, é o único. Ele não pode repetir. Ele procura pistas para inferir a melhor explicação. E, o ponto-chave, ele procura por evidências de um agente inteligente. Ele não assume que o crime aconteceu por acaso. De jeito nenhum. Da mesma forma, Geisler argumenta que a ciência das origens, ao investigar a origem do universo ou da vida, deveria estar aberta à possibilidade de inferir uma causa inteligente. E ele conclui lembrando que isso não é anticientífico. O livro destaca que muitos dos maiores cientistas da história, como Kepler, Newton, Pasteur, Maxwell, todos eles eram teístas. Para eles, a fé em um criador era o motor que os impulsionava a descobrir a ordem e as leis do universo. As duas coisas não eram opostas, elas andavam juntas. Então, qual é a grande lição aqui? O que a gente tira de tudo isso? A análise de hoje mostra que a ciência, que a gente vê como o auge da razão, na verdade começa com Um salto de fé. um salto de fé filosófico. Exato. Não uma fé religiosa necessariamente, mas a fé de que o universo faz sentido, de que ele é ordenado e de que as nossas mentes conseguem compreendê-lo. Exato. E o texto nos deixa com uma reflexão provocativa, né? Se a ciência operacional e a ciência das origens usam métodos diferentes para realidades diferentes, será que outras áreas da experiência humana... Como a consciência, a moralidade, Isso, consciência, moralidade, propósito, beleza. Será que essas áreas também não exigiriam suas próprias formas de investigação, que talvez vão além do método científico tradicional? É algo para se pensar. com certeza. Na nossa próxima análise, a gente vai continuar a explorar o livro Fundamentos Inabaláveis, mergulhando no próximo capítulo para examinar as evidências que o Geisler apresenta sobre a origem do universo. Deus abençoe todos os ouvintes